Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os cálculos estequiométricos. O que são cálculos estequiométricos? São cálculos utilizados para a gente descobrir, através dos cálculos, é claro, a quantidade de cada componente de uma reação química que eu vou poder utilizar em massa, em mol, em volume, em moléculas, né? Através desses cálculos a gente vai descobrir isso. Por exemplo, se eu colocar 10 gramas de hidrogênio com 20 gramas de oxigênio, será que vai reagir? Se vai sobrar algum? Quanto de água vai formar dessa reação? É isso que nós vamos descobrir nos cálculos estequiométricos, tá? E os cálculos estequiométricos, eles são regidos principalmente por duas leis ponderais. A lei da conservação de massas, de Lavoisier, e a lei das proporções definidas de Proust. Ok? Bom, nós vamos falar das duas juntas. Mas a lei da conservação de massas, ela ficou famosa por causa da frase: na natureza nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. Foi graças ao estudo das reações químicas que Lavoisier disse isso. Mas por que ele disse isso? Porque ele descobriu que a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa do produto. Então nada foi criado e nada foi perdido, só se transformou. Porém, para isso acontecer, a reação tem que estar balanceada. Então vocês têm que fazer uma revisão aí dentro da parte de balanceamento das reações, tá bom? Aqui, para balancear essa reação, eu colocaria um 2 aqui e um 2 aqui. Então tem que dar uma revisadinha aí em balanceamento, tá bom? Ok. Vamos lembrar que o hidrogênio tem massa 1 grama por mol e o oxigênio 16 gramas por mol. Vamos ver a massa molar de cada um? Aqui eu tenho 2 mols de hidrogênio, então eu tenho 2 vezes, se cada H vale 1, não é? Se cada H vale 1 grama, 2 Hs valem 2 gramas. Então eu tenho um total aqui de 4 gramas. Certo? O2, eu tenho 2 oxigênios, cada um vale 16, então 32 gramas. E a água? Vamos fazer a água. H eu tenho 2, oxigênio eu tenho 1. Vezes 1, 2. Vezes 16, 16. 18. Só que eu tenho duas águas, então 2 vezes 18, 36. Repare o seguinte, 4 mais 32, 36. 36, tá vendo? Então, a mesma massa que eu tenho no reagente, eu tenho que ter no produto. Isso só acontece se a reação estiver balanceada, tá bom? E qual que é a lei das proporções definidas? Vamos lá, vou fazer a mesma reação novamente. Mesma reação novamente. A gente já viu a massa de cada uma pela massa molar, então aqui é 4, aqui é 32 e aqui é 36. A proporção definida é o seguinte, olha só a quantidade de hidrogênio que eu tenho, 4 gramas. Ele precisa de 32 gramas de oxigênio para acontecer a reação completa. Ou seja, a quantidade de oxigênio é 8 vezes maior. Essa proporção tem que ser seguida sempre, 8 vezes maior. Por exemplo, se eu colocasse aqui então 10 gramas de hidrogênio, quanto de oxigênio eu precisaria? Se a proporção é 8 vezes mais, eu precisaria de 80 gramas. Quanto de água eu formaria? 4 mais 32 não deu 36? Então 10 mais 80 eu formaria 90. Então isso que é a lei das proporções definidas. E todo cálculo estequiométrico é regido dessa forma. Você sempre vai utilizar aqui, ó, as massas molares na primeira linha. Ou a questão pode te indicar também número de mol. Como que você vai identificar o número de mol? O número de mol é sempre o número do balanceamento. Lembrando que quando não tem número é 1. Então aqui eu teria 2 mols, aqui eu teria 1 mol. E aqui eu teria 2 mols.
né? Lembrando que é lei da conservação de massas, a soma das massas, porque muita gente fala assim, 2 mais 1 dá 3 mols, e aqui não deu 3. Isso daqui é mol, não é grama, não é massa, tá bom? Então 2 mols reage com 1 mol. Se você parar para analisar, 2 mols de hidrogênio valem 4 gramas. 1 mol de oxigênio, 32 gramas. Então 36 gramas. Então, e 2 mols de água, 18 gramas. Então 36 gramas. Então ela está na proporção. Então vamos supor que eu coloque aqui 10 mols. Quanto de oxigênio você vai precisar? Você pode multiplicar cruzado, mas não precisa, já que é 2 para 1, é a metade. Então se você aqui usou 10 mol, quanto de O2 você vai ter que utilizar? 5. Tá vendo? É assim que se faz o cálculo estequiométrico. Bem simples. Exemplo. Em um recipiente estão contidos 20 gramas de hidróxido de sódio, que é o NaOH, para ser utilizado em uma experiência com ácido sulfúrico. Então aqui tem as massas molares de cada um deles, tá bom? E temos a reação. Primeiro passo para você resolver uma questão dessa é fazer o balanceamento, começando pelos metais. Sódio, aqui tem 1, mas aqui depois da seta tem 2. Então está faltando lá no reagente. Então você vem na frente e coloca o número 2. Lembrando que o 2 serve para o Na, para o O e para o H. Agora você vai para o enxofre, seguindo a regrinha do macho. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Muito bem. Enxofre aqui tem 1 e aqui depois da seta 1. Então já está balanceado. Hidrogênios, nós temos aqui 2 com mais 2, 4. E depois da seta, somente 2. Então eu coloco 2 aqui, porque 2 vezes 2, 4. Certo? Por último, o oxigênio. Aqui nós temos 4 com mais 2 daqui, 6. 4 com mais 2 daqui, 6. Então está balanceado. Letra A. Determine a massa em gramas de ácido sulfúrico necessária para reagir com toda a massa de NaOH. Qual toda a massa de NaOH? Os 20 gramas daqui, Então, para fazer isso, o que eu gosto de fazer? Copiar a reação novamente. 2NaOH mais H2SO4 produzindo Na2SO4 mais 2H2O. Ok? Ele está relacionando na letra A o NaOH com o ácido sulfúrico. Os outros você pode esquecer, não vai utilizar. Nós vamos utilizar esses dois aqui apenas. Muito bem. Determine a massa em gramas de H2SO4. H2SO4 está aqui. Pula uma linha e coloca o X embaixo dele. É ele que eu quero descobrir. Então o X vai para baixo dele, já que é a massa dele que eu quero descobrir. Já que ele está querendo saber massa, e aqui eu tenho massa, você vai ter que colocar a massa molar de cada um aqui em cima. Os valores já estão aqui, já vou fazer mais direto. Então o 2 você abaixa, vezes o NaOH, que vai dar 40, quando você fizer a massa molar. E o ácido sulfúrico vai dar 98. É a massa molar, hein? E aqui, o que você vai colocar? O 20, que foi dado no problema. Sempre o valor que foi dado no problema tem que estar na linha do X. Não se esqueçam disso. Sempre o valor que foi dado no problema na linha do X. Tudo bem? Agora eu posso resolver isso daqui. Não é? Você pode simplificar ou resolver mesmo multiplicando cruzado. Posso cortar esses dois zeros para ficar mais fácil. 2 vezes 4 vai dar 8. Não é isso? 8 dividido por 2 vai dar 4. Então eu simplifiquei. Então 4x igual a 98. X igual a 98 dividido por 2. 49 gramas.
Desculpa, dividido por 4, né? Dividido por 4. 98 dividido por 4. 24,5. 24,5. Desculpa aí a falha. Tudo bem? Então, assim que a gente faz a primeira continha. Bem simples, né? Mais fácil do que só cálculo de mol. Só relacionar os dois reagentes, massa molar, massa que foi dado no problema e o X. B. Calcule o número de mol de água formada na reação entre o NaOH e o H2SO4. Essa é mais fácil do que a outra. Vamos copiar novamente a reação. Copia novamente a reação. Agora ele quer descobrir o número de mol de água. Então você coloca o X, pula uma linha na água. Você pode utilizar qualquer um dos dois reagentes. Você que vai escolher. Eu prefiro utilizar o que ele me deu na questão. Então nós vamos utilizar o NaOH. Se aqui ele quer saber o número de mol, não é? O que eu vou colocar aqui em cima? O número de mol. Qual que é o número de mol da água? O 2 apenas. Se ele quisesse saber a massa da água, aí você colocaria a massa molar. Aqui não vai ter jeito, aqui a gente tem que utilizar a massa molar, já que ele me deu 20 gramas de NaOH. Então, grama com grama. Então, a gente já viu que vai ser 2 vezes o 40 gramas. Grama com mol pode, não pode grama e mol embaixo do outro, mas de um lado para o outro pode. Então, só multiplicar cruzado. Vai ficar então 80x, esse não vou simplificar não, vou fazer passo a passo. 80x igual a 40. X igual a 40 dividido por 80. 40 dividido por 80. 0,5 mol. Beleza? Você também pode relacionar mol com mol, se ele tivesse te dado mol. Então, se fosse 2 mols, 2 mol aqui, 2 mol aqui, daria 2 de qualquer jeito. Mas se fosse 20 mols, aí aqui em cima só ficaria o 2, não ficaria o 40 gramas. Tá legal, pessoal? Essa é a parte básica do cálculo estequiométrico. Qualquer coisa é só me falar.